Posso começar? Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma plenária do GBU Lisboa. Se é a vossa primeira vez, sejam muito bem-vindos. Se não é, também sejam muito bem-vindos. Então, estamos aqui para mais uma plenária, não é? No grupo bíblico universitário. Portanto, quero ver o vosso ânimo lá em cima. É isso, muito ânimo. Muito bem ânimo. Então, temos aqui várias faculdades representadas e quero saber quem é que está aqui do ISCAL. Ninguém, estou só eu. Ok, muito bem. Como é que te chamas? Como é que eu me chamo? Chamo-me Sara Marques. E tu? Chamo-me Maria. Quem é que está aqui da FLUL? Melhor faculdade. Muito bem. Mais faculdades. ISCTE. Quem é que está aqui do ISCTE? Pronto. Quem é que está aqui do técnico? Okay. Boa. Mais. Quem é que está aqui da FBAUL? Belas Artes. Ok. Quem é que está aqui? Faculdades de Ciências. Não me estou a lembrar de nenhuma. FCT. Pronto. Ok. É isso. Então, o GBU é isto. O GBU somos todos nós. Estão tristes com alguma coisa? Qual é a tua faculdade? Ah, desculpa. Quem é que é da lusófona? Também não. Ah, ok. Boa. Desculpa. Quem é que é de Direito? Muito silenciosos. Então, o GBU é isto. O GBU somos todos nós. O GBU é feito sobre os estudantes e para os estudantes. Nós dois reunimos-nos aqui para ouvir o tema Os mídia não mandam em mim. Vamos ficar a saber se os mídia mandam em mim ou não. Não sei. E é isso, reunimos-nos sobre vários temas da sociedade, onde estamos aqui a discutir, a ouvir, a refletir e saímos daqui sempre com outra perspectiva. Temos sempre a perspectiva cristã e por isso é bom. E nós estamos aqui uma vez por mês, no geral, costuma ser aqui na Lusófona em que temos estas plenárias, mas o GBU não é só uma vez por mês, nós também temos os núcleos, que são grupos de malta do GBU e quem quiser juntar-se nas plenárias, nas faculdades, durante a semana, para estudar a Bíblia, para conversar, para conviver. Por isso, se vocês tiverem interesse em juntarem-se a um núcleo, tem aqui alguns contactos das pessoas, dos líderes do núcleo, que se vocês quiserem conhecer pessoas, venham ter connosco. É nós indicamos. Se não souberem, por exemplo, quem é que está aqui, que é a Sofia Reis. Olha, eu não sei quem é a Sofia. Venham ter connosco que nós vamos dizer quem é que é a Sofia. Não, eu acho que sei quem é a Sofia. Era o caso deles não saberem. Tipo, mas quem é essa Sofia? Pronto, venham lá connosco que nós vamos vos direcionar. Pronto, então, o GBU Internacional. O GBU Internacional é basicamente o GBU, mas para os estudantes que vêm de fora. Eles têm como objetivo fazerem uma, de certa forma, uma integração de forma mais sólida, mais tranquila, onde vocês podem seguir as redes sociais deles para ficarem a saber tudo. Eu sei que a próxima atividade vai ser um passeio ao Palácio de Sintra, portanto, pá, fixe. Joana, vai ser em que dia o passeio? 18 de maio. Portanto, E não é só para alunos, por exemplo, de Erasmus. Vocês, se quiserem vir e dar um apoio, podem vir também. Isso. Quem é que não quer ir ao Palácio de Sintra, não é? É muito giro. Então, sobre o Linktree, vocês têm uma série de informações no Instagram do GBU, GBU Lisboa, nomeadamente o feedback, depois vamos falar mais disso no final, mas se quiserem ter acesso a coisas como a tabela de núcleos, tudo isso está no Linktree do GBU Lisboa, por isso saltem lá e vão ter mais informações. É isso. Depois, aqui, do apoio social. Todos nós pertencemos a alguma faculdade, somos estudantes e há várias formas de nós ajudarmos a nossa sociedade, seja a nível académico, seja outros níveis. Então, no site do GBU nós temos lá uma parte que é do apoio social, onde tem várias formas de vocês terem essa... Ui, desconcentraram-me. Deixa-me ajudar. Vocês já se perguntaram se existe algum site com informação acerca de bolsas, acerca de voluntariado, acerca de alojamento? Basicamente o GBU fez uma compilação dessas oportunidades todas e vocês podem aceder através deste QR Code. Por isso, se quiserem fazer voluntariado, se quiserem ajudar alguém ou se estiverem vocês à procura de alojamento, basta acederem a este site e vão encontrar mais informações. É isso, obrigada Maria. Não. Então, vamos agora para a dinâmica. E a dinâmica de hoje vai ser vocês em grupos 2, 3, não mais, portanto 3 pessoas no máximo. Pá, imaginem, mas eu queria porque os meus amigos são só 3 e eu sou o quarto, podem ficar, mas pronto, só tive grupos de 3. Depois, em grupo, o que é que vocês vão fazer?
vocês vão ter que transformar um facto da plenária em um título que é clickbait. Perceberam? Ou seja, com o facto da plenária, pode ser tudo. Estão a ver? Um facto. Pensem, sejam criativos. Vocês vão ter que transformar em um título que seja clickbait. E o título melhor vai ganhar um prémio. Um prémio de 5, que eu acho que todos nós gostamos. Portanto, é isso que vocês têm que fazer. Agora, atenção, uma coisa. Vocês não podem ir ao chat GPT. Eu não tenho como controlar se vocês vão ao chat GPT ou não. Portanto, eu vou confiar que vocês não vão. Porque assim, pá, não tinha piada nenhuma. Eu acho que nós somos todos criativos. Portanto, temos 3 cabeças a pensar, ou 2. Portanto, comecem a pensar, porque vamos ter esta dinâmica que vai ser mega, mega fixe. Mas peguem no facto da plenária, peguem no facto talvez de ser uma organização evangélica, peguem numa coisa banal Podem ser criativos. Podem e ser tornem bem clickbait criativos. para nós nos Agora, divertirmos. como é que vamos fazer aquela parte do slide? Eles têm que ir entrar no slide? Têm que entrar no Slido com o GBU Lisboa, pensem em grupos e metam a vossa notícia. Se queria apresentar o João, isso vou apresentar. Mas tu não ia seguir, é o vencedor? Pois é. Ok, quem é que ganhou? Olha, façam tambores, ok? Quem ganhou? Quem ganhou? O GBU aceita todos! Quem é que vem buscar o chocolate branco do continente? Quem vem? Quem Grande vem? Letícia. Parabéns, Letícia! E Léo? Espero que gostem de chocolate branco. Se não gostarem. Está incrível. Uma salva de palmas para esta dupla. Então, malta, agora vamos passar para ouvir o orador. E o orador é o João Martins. Uma salva de palmas também. E quem é que é o João Martins? Vamos lá ouvir aqui uma... Então, Não, eu quero. o João Martins é formado em Ciências da Comunicação Não é na tua. Pela faculdade com o nome mais difícil de sempre, que é o WISCSP, da Universidade de Lisboa. Atualmente trabalha na FedEx e leciona o módulo de e-commerce, desculpem, e-commerce na Edit. Eu sou mais nova do que tu, nem sei falar inglês, que vergonha. Conta com várias experiências na área de comunicação e criação de conteúdos, bem como uns valentes erros de casting pelo caminho. É cristão desde que se lembra, por isso, a interseção entre fé e comunicação é algo que o intriga. E vamos passar... É isso. Vamos-vos passar para as mãos do João. Força, João. Obrigado, vou só pegar aqui. Ok. Tenho imensa coisa na mão, por isso vou tentar não mandar tudo para o chão. Olá, eu sou o João. Obrigado, uau, sinto-me acolhido. Eu antes de vir para aqui tive uma realização que eu licenciei-me há 10 anos, ok? Este ano faz 10 anos que eu me licenciei. O tempo passa muito rápido. Quero agradecer ao GBU pelo convite. Eu já fiz parte da... Como é que se chama? É o grupo que costuma organizar as plenárias e eu fui, se calhar, a pior pessoa possível, quase convidado a sair, mas por uma alma caridosa da Sara Coias, pá, ela tinha paciência comigo. Porque eu estava a fazer um estágio ao mesmo tempo e eu, pá, não dava uma para a caixa. Ela, por acaso, salvou-me nisso e então agora é bom estar de volta e, se calhar, para me redimir. E obrigado pela oportunidade. Então, o tema da plenária é os mídia não mandam em mim, como os mídia podem influenciar a nossa cosmovisão. Será que os mídia têm poder sobre nós? É isso que vamos ver hoje e eu acho que pelo menos é uma pergunta legítima. Mas antes de tentarmos responder a isto, vamos ver um bocadinho os termos que estão no título da plenária. E eu não consigo passar o slide. Estava a clicar no botão errado. Faz sentido. Então, alguém quer tentar definir o que é mídia? Aliás, alguém aqui está a estudar comunicação? Só uma pessoa? Fazem muito bem. Ainda na semana passada disseram-me, pá, isto da comunicação das ciências sociais, isso é tipo meio esotérico, não é? Comparado com as ciências normais. Por isso, queres tentar definir o que é mídia? Vou definir de uma maneira... Portanto, os mídia
estão em constante evolução. Antigamente era somente rádio, televisão e jornal, e agora está a tornar também as redes sociais. Acaba por ser onde nós podemos ir buscar fonte de informação, seja verídica ou falsa. Yes. Obrigado. Então, os mídias são isso, de facto. É o canal de informação, de difusão de informação, mas não é só isso, ok? Os mídias são utilizados tanto para essa definição de canal, como também para definir os órgãos de comunicação social. Também chamamos a eles os mídia. Ou seja, a organização de informação. Ou os comunicadores organizados. Também se chamam mídia. E hoje vamos falar sobre essas duas vertentes dos mídia. Tanto os canais, como os informadores organizados, ok? E cosmovisão, e vocês sabem bem que vocês são do GBU e isto é um termo super GBU. Aliás, eu só usei este termo porque sabia que ia ganhar algum street cred aqui no GBU, porque vocês adoram a palavra cosmovisão. Mas, para quem não sabe, é a forma como as pessoas veem o mundo, ou seja, o conjunto dos seus valores, crenças, opiniões, perspectivas, pressupostos, sentimentos, que moldam a forma como percebemos a realidade, ok? Então é basicamente a lente pela qual nós vemos o mundo. Então seguimos em frente e antes de se perguntarem porque é que este careca foi escolhido para este tema, gostava de dar se calhar uma overview daquilo que eu tenho vindo a fazer. Eu desde pequeno que eu gosto muito de comunicação, comecei a fazer vídeos com os meus amigos, começámos a fazer curtas-metragens. É uma paixão que eu sempre tive, depois fui estudar comunicação para o ISCSP e fiz lá um mestrado em comunicação estratégica e ao mesmo tempo decidi cometer a loucura de fazer um estágio na Cidade FM. Estive lá um ano, primeiro como produtor, depois como locutor. Por isso é que eu estava a dizer que fui um desastre nas plenárias, porque eu saía de emissão e vinha a correr para as plenárias e não fazia basicamente nada e só não fui expulso porque a Sara Coias dizia, o João precisa estar aqui. Então foi ótimo. E depois fui para a Vorten, onde tive muito tempo. Tive uns erros de casting, estive em todo lado. Eu trabalhei em hortas verticais, trabalhei na PwC e mais outros fails, como vocês vão ter a oportunidade de vivê-los, certamente já estão na idade certa para fazê-lo. E agora estou na FedEx a tentar ainda perceber o que é que eu estou a fazer. Estou lá para aí 2 meses e ainda estou a tentar perceber o que é que eu vou fazer. Isto para dizer o quê? Durante toda a minha vida eu aprendi ou tentei vender coisas através dos mídia. Sejam eles os canais ou, neste caso, por exemplo, a rádio. Ok? E então eu trabalhei nestas duas vertentes da palavra, para vos vender coisas. E é por isso que eu quero falar de hoje dos mídia. Disclaimers finais. Eu não sou um especialista, nem um teólogo. Não vim cá oferecer respostas a tudo, pelo menos respostas trancadas. O objetivo é que vocês tenham só uma visão mais crítica desta realidade, ok? Então, vamos começar. Olhando para o título, eu pessoalmente acho que, de facto, não mandam em mim, ok? Os mídia não têm poderes mágicos, ok? Não podem coagir-me a fazer coisas. Nem são figuras de autoridade, pelo menos aqui em Portugal. Mas podem me influenciar bué. Este aqui é o termo científico, ok? Os mídia podem influenciar bué. Ou seja, não de forma absoluta, mas significativa, ok? E influenciar é mais complexo. Porque quando eu posso ser coagido, não é? A fazer alguma coisa e na minha cabeça eu sou contra essa coisa. Okay? Não mudam a minha alma, não mudam o meu espírito. Mas quando nós somos influenciados e bem influenciados, altera a nossa natureza, a natureza da nossa identidade, do nosso comportamento. E às vezes sem termos consciência disso, ok? E eu acredito que a influência dos mídia, ou o potencial de influência dos mídia, está relacionado com a forma como nós comunicamos como seres humanos, ok? E para isso, vamos fazer aqui uma microaula de teoria da comunicação. Aqui com estes dois indivíduos. Como é que acontece a comunicação entre duas pessoas? Neste caso, o indivíduo A e o indivíduo B. Como é que acontece? Alguém me diga. Quem? Exatamente. O receptor diz uma coisa para... Não, aliás, o emissor diz uma coisa para o receptor. É isso, não é? Eu concordo. De facto, A transmite X para B. É pelo menos a ideia que nós temos de comunicação. E, na verdade, esta teoria tem um nome. Chama-se teoria da bala mágica. Ou da teoria da agulha hipodérmica. Porquê? Compara o ato de comunicar como se fosse um tiro de uma bala que não deixa marca, ok? Ou seja, a mensagem é transmitida pelos mídia e é aceita imediatamente,
toda a gente recebe da mesma forma e provoca uma reação imediata. Okay? E esta teoria foi desenvolvida entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para tentar explicar porque é que as pessoas comiam a propaganda toda da guerra. Okay? Entretanto, esta teoria tornou-se obsoleta. Porquê é que acham que se tornou obsoleta? Ok, sim. Por exemplo, tu tens algum clube de futebol? Alguém tem um clube de futebol aqui? Qual é o teu? Olha, muda lá para o Sporting. Mudaste? Porquê? Benfica é melhor, ok. Exatamente. Não concordo, mas é bom para o argumento que eu estou a tentar fazer. Com este exemplo parvo e completamente fictício, eu estou a tentar resumir o raciocínio de dezenas de teorias da comunicação que vieram dizer que, basicamente, a comunicação efetiva entre duas pessoas tem de ter em conta um grande número de fatores, ok? Neste caso, por exemplo, ele exerceu o seu estado emocional, claramente, benfiquista, cabeça quente, não é? E tinha referências culturais, o seu sentido crítico, ele exerceu isto tudo, ok? Da mesma forma que eu, como emissor, o tom de voz que eu uso, a linguagem não verbal, o contexto, a hierarquia, se eu fosse chefe dele, a forma como ele recebe a mensagem é diferente, a minha credibilidade e assim sucessivamente, ok? E aqui eu não tenho as referências da teoria da comunicação, mas se quiserem depois eu mando-vos os artigos todos. Duvido que queiram, porque eu fui obrigado a estudar isto e não gostei, sinceramente. Mas basicamente é desta mistura da alquimia entre todas estas características que nasce a comunicação entre nós, ok? E a comunicação humana é altamente complexa, ok? E é exclusivamente humana. E é uma bênção, ainda bem que temos, ok? É por causa da comunicação que nós sobrevivemos, somos felizes e nos desenvolvemos, ok? Mas também acontece aqui uma coisa, e há sempre um mas, não é? Que é, também é da complexidade da comunicação que nascem uns seres desprezíveis, infames e asquerosos, que são os profissionais de comunicação, como eu, ok? Ou os marketeers, os influencers, etc. E eles vão jogar com esta alquimia de características, esta equação de gatilhos, para criar mensagens apelativas e impactantes que vos levem a fazer alguma coisa. Por exemplo, uma compra, uma visualização, um like, um comentário, uma opinião, um voto. Oi, desculpem, quase comi o microfone. E aqui começa o campeonato pela vossa atenção, ok? Aliás, é mais um Hunger Games que é cada um por si. E não me interpretem mal com isto, não estou a dizer que o marketing é do capeta ou uma coisa desse género, ok? Na verdade, influenciar e ser influenciado é ótimo, é uma coisa muito útil enquanto sociedade, não é? É o que nos permite colaborar. Com este contexto teórico eu quero dar 3 aspectos, principalmente. Primeiro é que a comunicação humana é altamente complexa, ok? E como tal, nós não conseguimos controlar a forma como nós recebemos uma comunicação e como reagimos a ela. Às vezes a comunicação impacta-nos e nós nem percebemos bem o que aconteceu, mas influenciou-nos. Outra coisa é que comunicar nunca foi, nem nunca será um ato equilibrado, ok? Sempre houve e sempre haverão jogos de poder. E sempre haverão desequilíbrios. E se houver interesse e poder lá envolvidos, haverá sempre pessoas que querem jogar, ok? Pessoas que querem influenciar. E por fim, nós somos bombardeados por milhares de mensagens todos os dias. Aliás, é mais do que alguma vez na história, ok? E o nosso cérebro não sabe filtrá-las bem às vezes, ok? E estas mensagens começam a moldar a forma como nós vemos o mundo. Eu acredito que estes 3 fatores é que são os responsáveis pelo poder de influência dos mídias. Ok. Aqui é um exemplo de quem aqui vê notícias. Esta é a razão pela qual eu vejo notícias, José Rodrigues dos Santos. Mas quem é que aqui vê notícias regularmente? Levantar de mão. 3 pessoas. Não, mais de 3 pessoas. Mas menos. Mas eu sabia que ia ser assim, e é normal. Mas acho que é importante falarmos disto para vocês perceberem as facetas dos mídias. Para que é que servem os órgãos de comunicação social? Os órgãos servem para quê? Difundir novidades, divulgar publicidade, entretenimento, formar opiniões, fomentar o debate. Ou seja, isto é bom, né? Os mídias são bons, ainda bem que existem. Nem toda a gente tem esta opinião. Estou a ver aqui a cara de uns haters, os mídias, fake news. Mas eu acho que sim, é uma missão nobre, ok? E ainda bem que nos tentam influenciar. Mas será que os mídias, ou seja, os órgãos de comunicação, nos podem influenciar de forma negativa? Eu sei que aqui a palavra negativa é um bocado subjetivo, cada um define o que é negativo na sua vida, ok?
eu vou falar de 3 fenómenos dos mídias organizados que nos podem influenciar de forma negativa. E são os fenómenos mais estudados na teoria da comunicação. O primeiro chama-se framing e é como pensar. É a forma como a notícia é apresentada e, passa a redundância, enquadrada pelos mídias, influencia a nossa percepção da mensagem, mesmo que a informação seja neutra. Okay? A forma como uma história é contada pode influenciar a nossa interpretação. Por exemplo, eu vi que o GBU fez uma caminhada, um pad paper de oração. Okay? Imagina que vocês recebem uma mensagem, diário de notícia, a dizer, olha, pá, não sei como é que isto aconteceu, mas não temos capa para amanhã, por isso vai para o GBU. Que manchete é que vocês metiam para comunicar isto? Todos ao mesmo tempo? Não, calma. Ninguém quer dizer? Uma sugestão? Ok. Vou dizer uma. Fé na universidade. Estudantes cristãos percorrem a Universidade de Lisboa com mensagem de fé, esperança e intercessão. Pá, o que é que acham disto? Resume bem? Resume bem? Exatamente. Eu não concordo. Eu acho que não resume bem. Eu acho que é mais algo do género. Assim, as cruzadas académicas, grupo estudantil fanático religioso invade o campus universitário para impor crenças com orações públicas e em sítios públicos, ok? Isto é framing, ok? É pegar na mesma informação, mas dar-lhe um enquadramento tendencioso. Isto acontece com muita regularidade, ok? É uma boa forma de influenciar, porque tecnicamente não é mentira. Simplesmente escolheram um bocado de informação para noticiar de uma determinada forma. E se tu interpretas assim, opá, a culpa é tua, isto é jornalismo, não é? O jornalismo está errado. É a mesma coisa aqui com o Trump. Que eu fartei-me de ver esta notícia que o Trump foi de azul para o funeral do Papa. Escândalo! Pá, e depois eu vou ver, olha a quantidade de pessoas que estão ali vestidas de azul, incluindo o Biden, que estava umas filas atrás. Mas ninguém comunicou isto. Isto acontece em todos os espectros políticos. Este foi o último exemplo que eu vi. Ok. O aborto, por exemplo, é um excelente exemplo de framing linguístico. Porquê? Dependendo da posição política do jornalista, do jornal, vocês podem encontrar expressões de um lado de pró-vida, anti-aborto, assassinato de bebés, ok? E do outro, interrupção voluntária da gravidez, às vezes só a sigla, IVG, direitos reprodutivos, pró-escolha, planeamento familiar. Estamos a falar da mesma coisa, ok? Aqui, a escolha de linguagem não é neutra, ok? É um instrumento para realçar ou suavizar o peso emocional de um tema. Então, esta é a primeira forma como os mídias nos podem influenciar puramente só pela forma como enquadram uma notícia. Vamos ver o segundo fenómeno, que é o agenda setting, e é o que pensar. É a seleção por parte dos mídias, jornalistas, editores e agora os algoritmos, dos temas que são elevados à condição de notícia. Ou seja, certos assuntos tornam-se notícia não necessariamente porque têm importância intrínseca, ok? Às vezes só são notícia porque lhes foi dado destaque. E há certas figuras magnéticas, como o nosso Presidente da República, que têm a capacidade de criar notícias enquanto come um gelado, ok? E ele sabe disto, ele joga o jogo. Ele é o agenda setting man, ok? Vamos fazer aqui um teste, se calhar arrependo, mas vamos tentar. Qual é o maior problema em Portugal atualmente? Alguém quer dizer? Em uma palavra. Transportes públicos. Marcelo. Habitação. Se calhar abri aqui uma porta. Democracia. Ui! Pá, olhem bem para a cara dele no final. Bem. Mas com isto eu quero dizer o quê? Eu acho que... Desculpa, a culpa foi minha. Muitas dessas percepções de qual é o maior problema em Portugal estão relacionadas com a vossa exposição mediática a esses temas, ok? Os mídias, só por escolherem aquilo que é noticiado, podem criar importância, urgência e até a sensação de recorrência em alguns temas, ok? E criar percepções e até hierarquias do que é mais importante. Porquê? O principal objetivo da agenda setting é criar notícias que vocês vão ler. Porquê? Porque ficam lá anúncios, carcanhol, dinheiro, ok? E que tipo de temas é que costuma captar mais a atenção? Exatamente, fraturantes. Como estes aqui, ok?
crime violento, guerra perpétua, escândalos, drama, desporto, entretenimento. Ok, eles fazem isto porque as pessoas querem ver isto. Mas ao verem isto, acham que o que acontece na vida é só isto. Ok? Então no Covid, e se calhar... mas eu digo, o Covid em Portugal acho que foi comunicado de uma forma bizarra mesmo, não há outra palavra. Eu lembro-me perfeitamente de reunir a família depois de jantar e vamos ver quantas pessoas morreram. Não é? Porque havia tipo, era news drop, just dropped, quantas pessoas é que morreram? E chegavam eles com os papéis e diziam, hoje morreram 10 mil pessoas. E era isto, e nós trocámos ali, cheios de medo. Pá, não estou a dizer que não devíamos ter comunicado aquilo. Pá, mas a forma como nós comunicámos trouxe um medo que as pessoas, eu ainda conheço pessoas que têm medo de sair à rua ainda hoje, pela forma como nós comunicámos, ok? Eu acho que isto tem a ver com a forma como os mídias, o poder que eles podem ter, ok? E o terceiro é gatekeeping, que é o oposto do agenda setting, que é o que não pensar, ok? É basicamente a filtragem ou a seleção por jornalistas, editores e agora algoritmos dos elementos que não entram na esfera pública, ok? E tal como o agenda setting, o gatekeeping influencia a forma como nós vemos o mundo, mas com a estratégia oposta, ok? Não pela ênfase, mas pela omissão. Pá, desculpem o exemplo clubístico e dramático, mas tem de ser. Que é o seguinte, a maioria de vocês sabe que o Marquês, talvez no sábado, vai ficar com uma destas cores, não é? A maioria de nós sabe disso, não é? E é por isso que eu vou dizer que é dramático. Mas se calhar a maioria de nós não sabe, e eu não sabia, eu tive de pesquisar, que pelo menos 310 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo, ok? E estamos a falar de 1 em cada 7 pessoas no mundo. 1 em cada 5 africanas e 2 em cada 5 da Ásia. E eu nem sei sinceramente dizer a maior parte dos países que estão ali, marcados especialmente no continente africano, ok? Com isto eu não quero julgar ou acusar ninguém, tipo, vocês só querem saber de futebol. Mas a culpa não é inteiramente nossa, está relacionado com a própria estrutura hierárquica e comercial dos mídia. Vamos falar de mortes só, por exemplo. A forma como os mídia atribuem atenção às mortes, eles não atribuem a mesma atenção para todas. Okay? A cobertura é influenciada por fatores como se ele é do meu país, não é? Se são ocidentais ou não ocidentais. Se as vítimas são vistas como inocentes, ou seja, crianças. Se pertencem a países considerados relevantes ou periféricos. Às vezes a cor da pele, às vezes a classe social, a proximidade geográfica, a semelhança cultural connosco. Porquê? Porque nós temos de nos identificar com as vítimas. De outra forma, não vemos, ok? Aquela reação do, espera, isto podia ser eu. É o que vende, ok? E então gera sempre decisões, ok? Eu dei aqui um exemplo em França, em 2015, houve aquele ataque ao Charlie Hebdo e 12 pessoas foram mortas. Na mesma semana, 2.000 pessoas foram mortas na Nigéria. Pá, eu sinceramente não fazia a menor ideia. Com isto eu não estou a julgar os jornalistas a dizer que deviam ter escolhido uma coisa ou outra. Estou só a dizer que isto acontece. E isto molda a nossa percepção do que é importante. Se calhar eu valorizo mortes que sejam mais perto de mim e o resto é tipo meio, se não me chatearem sinceramente, quanto mais longe estiverem, pouco me importa. Só quero ver o meu Benfica campeão. Esta é a nossa mentalidade. E isto é influenciado pelos mídias, ok? Então, estes três são os fenómenos mais estabelecidos na literatura. Mas podemos ver muito mais. Eu aqui não vou ver. Aqui eu digo que se tiverem dúvida em relação a algum, podemos falar no final. Mas o priming, basicamente, é preparar a audiência. Por exemplo, eu estava a almoçar hoje e vi que hoje era o aniversário do PSD. Então eles fizeram um almoço e um de cada vez os políticos iam lá, cumprimentavam e diziam: o PSD está mais unido que sempre. O PSD está não sei o quê. Porquê é que acham que isto está a acontecer desta forma antes de umas eleições? Chama-se priming, ou seja, preparar a audiência para o que aí vem. Às vezes vai haver um referendo de alguma coisa. E os mídias começam a comunicar de uma forma, a ensinar-nos como pensar. Isto acontece, ok? Espetacularização, eu chamo isto de notícias cardinali, é basicamente uma notícia que é transformada num circo, tipo, morreram todos. Não, esse não é um bom exemplo, mas pronto. Fake news, que vocês conhecem bem, sensacionalismo, também conhecem bem, e o cultivo mediático, que é, se nós queremos que a sociedade aceite uma determinada coisa, vamos comunicá-la lentamente até que se torne padrão, ok? Se tiverem alguma dúvida em relação a deste, podemos falar no final. Ok, seguimos em frente. E vamos falar para os canais. E é assim, eu não sei como é que eu estou a nível de tempo, mas cada canal, televisão, rádio, etc., dava uma plenária por si, ok? E é terça à noite, ainda por cima, é pesado. Por isso eu vou escolher o suspeito do costume, que são as redes sociais, obviamente.
Todos estes fenómenos que acabamos de falar continuam a acontecer nas redes sociais. Na verdade, até foram intensificados, principalmente por causa dos algoritmos. Mas as redes sociais têm fenómenos próprios. E eu aqui lembrei-me, espera aí, eu sou um mestre de comunicação, tecnicamente, no papel. Eu posso inventar os meus termos. Então, eu inventei 4 fenómenos que são exclusivos às redes sociais, ok? Não copiem, por favor, que eu vou escrever um artigo académico sobre isto. O primeiro é, mostra-me a tua For You page e eu dir-te-ei quem és. Isto foi o Gandhi que disse. Eu já disse isto na última plenária, mas vocês não pagam para usar as redes sociais. O que é que isto significa? Quem é o produto? O produto são vocês. Mesmo no vosso nariz. Vocês nem repararam, mas o produto são vocês. É aquela regra da economia, ou aquela ditado na economia, que não há almoços grátis, ok? As redes sociais ganham dinheiro por anúncios e conteúdo patrocinado. Por isso querem que passemos o máximo tempo lá. E como é que fazem isso? Inserindo-nos assim em conversas equilibradas, com vários pontos de vista e nuances. Espera aí que está a acontecer um debate aqui. Vou participar. Não é assim que as pessoas funcionam. Aliás, se calhar algumas pessoas funcionam assim, mas a maioria não funciona assim, ok? Para a maioria, os algoritmos vão direcionar-lhes conteúdo que os encha de dopamina e que os prenda no chamado zombie scroll. Porque isso provoca engagement. E que tipos de conteúdos são estes? Conteúdos violentos, conflitos, dramas, escândalo, linguagem de ódio, clubismo, partidarismo, conteúdo sexual. Ou seja, os conteúdos mais ricos, mais complicados, com mais nuances, são empurrados porque não geram tanto engagement. Dito isto, os algoritmos não são maléficos, ok? Ou satânicos. Se não têm uma agenda contra nós. E as redes sociais também não. Mas é devido à forma como são construídos, vão perceber aquilo que nos prende lá e vão bombardear-nos com isso. E sou porcaria. GG, estamos tramados. RIP. Mas mesmo que não seja porcaria, vamos perder tempo, foco, horas de descanso, entre outras coisas. Vamos criar o hábito, e eu tenho este hábito, quando estou aborrecido por mais do que um segundo, pego o telemóvel. Isto é um controle absurdo da nossa vida. E eu sofro com isto. E a minha mulher, que está aqui, queres dizer olá, Pris? Eu sei que a Pris não gosta de fazer isto, então eu disse que ia fazer. Cringe. Por exemplo, a Pris está-me sempre a dizer, João, olha, tu estás agarrado ao TikTok. E eu, não estou nada. Mas depois, eu podia descansar e perco 1 hora inteira a tentar decorar o nome destes gajos. Digam-me lá se eu não tenho um problema. Eu digo que não tenho um problema e eu sei o nome deles, ok? Sei o nome de um tubarão com ténis, ok? E lá se vai 1 hora. O desafio é dizê-los todos, não vou... É melhor não. Desculpa. O bombardeiro crocodilo da frase é este. E ele está... Não está, é verdade. E o Chama sabia que ele não estava. Por isso ele sabe... Mas pronto. Com isto eu quero dizer, eu convido-vos a fazer uma viagem honesta. Convido-vos a fazer uma viagem honesta à vossa For You page e perceberem que cosmovisão é que têm criado, ok? E de vez em quando simular um apagão. Acho que o apagão foi muito importante para muita gente. Então podemos simular de vez em quando. O segundo fenómeno é falar e julgar primeiro, pensar depois. Como nós falámos anteriormente, as redes sociais querem interação. E uma das coisas que promove mais interação é polémica e discussão, não é? Porque é que não gosta de um bom drama, não é? De um bom expose. Eu gosto, sou fã. E discutir na internet não seria mal se fosse uma coisa deste género, ok? Discordo da sua posição política. Meu caro, não diga isso. O senhor não tem de ler este livro, não sei o quê. Mas não é, é mais assim. És burro. É o que acontece. Porquê? As redes sociais promovem conversas abrutalhadas, curtas, mas com visões globais, acesas e reativas. Isto porquê? Porque as conversas são temporárias. Ninguém comenta num post e vai tipo, agora vou esperar que me respondam. Não. As pessoas comentam e vão embora. Então o que é que isto gera? Comentários que é, eu vou lançar a granada e vou-me embora. É assim que funcionam as redes sociais. Também promovem o que eu chamo de keyboard warriors, que é aqueles indivíduos que são radicalizados na internet. E dizem as maiores barbaridades nas redes sociais, porque estão protegidos pela foto de perfil de um anime, não é? Eles não sabem, eu vou dizer as maiores barbaridades, porquê?
tentem lá identificar-me, esqueçam. Eu sou o Naruto, ou sei lá, estão a perceber? Perdi-me. E também promove o surgimento de figuras fortes, quase messiânicas, com narrativas super fatalistas e com o nós contra eles. Porquê? Quem se identifica, comenta, partilha. Quem odeia, comenta, partilha. Okay? E o algoritmo pensa, espera aí que isto está a bombar. E promove. E isto aparece em todo lado. Obviamente estou aqui a simplificar, mas a verdade é que se cria aqui um ambiente propício para o julgamento e para a picardia grátis. Okay? E um ambiente que castiga a paciência e a ponderação ao dar uma falta de alcance. O terceiro, que eu chamo, é o flex básico. Alguém sabe o que é dar flex? Vocês sabem, né? O que é dar flex? Flex básico. Básico. Mínimo. Flex mínimo. É assim, as redes sociais são ótimas. Ok? Pá, não estou a defender o contrário. Permitem-nos saber o que é que os nossos amigos e familiares estão a fazer. Acompanhar a vida daqueles que não são assim amigos próximos, mas pá, eu gosto deles. Epá, foste à Disneyland de Paris. Epá, ótimo. Ainda bem. Gostei de ver. Também são úteis para seguir contas que nós gostamos. Contas de cultura, contas de política, contas de informação, os mídia. Mas sejamos sinceros, como é que nós publicamos nas redes sociais? Pá, ninguém publica como a pessoa da esquerda que publicou a dizer: hoje pisei um Lego e ralharam comigo no trabalho. Nada planeado para a noite, vou ver TikToks. Ninguém publica assim. Ninguém publica assim. Publicamos mais aqui como o Marcelo, que diz: work hard, bitch harder, living the life I used to dream about. Este post é falso. A Pris passou por mim ontem à noite. Estava tipo, ele publicou isso? Não. Eu queria. E atenção, publicar assim não é intrinsecamente mau, ok? Pá, fico feliz pelo Marcelo, não é? Se ele sonhou por esta vida, pá, ele que partilhe. E é normal nós partilharmos os nossos melhores momentos, ninguém partilha os piores. Mas sem darmos conta, começamos a criar uma falsa percepção, uma percepção distorcida da realidade. Começamos a achar que a vida dos outros é feita disto, de viagens, sorrisos, conquistas, corpos tonificados, dias de cabelo perfeito e jantares gourmet, ok? E eu estou em casa a aquecer uma pizza de pingo doce e ele está a viver a sua melhor vida. Esquecemos que o que nós vemos nas redes sociais é o resultado de uma curadoria. Tudo aquilo que nós vimos, a agenda setting, o framing, nós fazemos isto nas nossas vidas quando publicamos. Mas nós não pensamos isso em relação à vida dos outros. E começa um efeito dominó. Ficamos amargurados, invejosos, infelizes, ingratos, cheios de fear of missing out, o FOMO. E sem notarmos, estamos a criar uma ideia completamente irrealista do que é o sucesso, do que é uma vida bem vivida. E por fim, Uga Uga, e este é inspirado por acaso no Ruben Chama. Todas as referências, é a única pessoa que eu sabia que ia estar cá, é o Ruben Chama. Então usei todos os exemplos do Ruben Chama. Mas por acaso estávamos num grupo do WhatsApp. Não. Calma, vou explicar. Estávamos num grupo do WhatsApp e um amigo em comum, pá, disse um comentário que ficou-lhe muito mal. Disse tipo, um comentário sobre mulheres que ficou-lhe muito mal. E o Chama foi o único que comentou e respondeu só a dizer Uga Uga. E toda a gente percebeu o que é que ele queria dizer. Okay? É daí que vem o Uga Uga. As redes sociais normalizam o hábito de consumir informação com mensagens curtas, com visões simplistas, globais e unilaterais dos temas. Okay? O que é que isso provoca? Primeiro, ficamos com a sensação que sabemos tudo sobre tudo. Okay? Pá, eu sei disso. Vi um TikTok. Pessoal, escusas de falar comigo, eu vi um TikTok. Okay? E depois, não temos paciência nem abertura para posições ponderadas ou explicações complexas. Eu chamo isto o cérebro TikTok, ou como é chamado o brain rot. Okay? E isto não é um bom combo. Okay? Acharmos que sabemos tudo, mas também não queremos saber mais. Não é um bom combo. Antigamente, ser ignorante, e já disse isto na plenária anterior, é uma pessoa que não sabia e não quer saber. Opa, a pessoa da televisão, ela sabe. Ela sabe. Eu não sei nada. Okay? Hoje em dia, é o oposto. Se tu não tens uma opinião 100% trancada sobre tudo, é porque és burro. Okay? Às vezes, basta nós vermos um vídeo de 10 minutos no YouTube, ou de um streamer na Twitch, ou um Reels, ou um TikTok, e achamos e já trancamos uma posição em relação a um determinado tema. Isto é bizarro, mas é normal, e eu próprio faço isto. Eu vejo um vídeo sobre, sei lá, carros, e acho que sei tudo sobre carros. É uma falsa sensação de conhecimento. Quais são as consequências? Uma delas, é o que eu chamo Uga Uga, é começarmos a organizar
por tribos. Ok? Não concordamos? Não concordas comigo? É porque és ignorante, idiota, pá, e já agora fascista, que pelos vistos é um termo que já que estás, levas logo com esta. O algoritmo fecha-nos em bolhas e esquecemos de como interagir com pessoas diferentes de nós. Okay? A nossa paciência com o outro lado torna-se nula e já não existe aquela coisa do concordamos em discordar. Já não existe. E isto não gera diálogo, gera tribalismo. E eu vou dar um exemplo. Eu e a Pri estivemos com uns amigos na semana passada e estávamos a ir de Uber para outro sítio e eu fui no lugar da frente com o condutor. E sabem como é que são os condutores? Eles começam a sondar. Não dizem logo tudo. Começam a sondar. Sabe, Portugal está tramado. Já sabes para onde é que vai. Pois, não sei. Pá, e aqui a culpa é de um grupo em específico de pessoas. Se é que me entende? E eu, por acaso não. Já agora me diga. E a conversa foi ali por um caminho bizarro. Naturalmente. Mas eu fui fazendo perguntas. Não é que eu nunca concordei com ele, mas fui fazendo perguntas. Porque é que acha isso? De facto, percebo porque é que acha isso. Na sua vida viveu isto e aquilo, legítimo. Se eu vivesse nos seus pés, com a sua educação, no sítio onde você nasceu e tivesse apanhado na boca desta ou daquela pessoa, eu se calhar não gostava deles também. E fomos fazendo perguntas e no final saí do carro e consegui ganhar um argumento em que ele disse, sabe o que mais? Era sobre, acho que era o preço das habitações. Ele estava a acusá-los de eles serem culpados disso também. Porque não? E ele disse, sabe o que mais? O senhor tem razão, por acaso. Eu aqui já estava a esticar um bocadinho. E eu saí do carro e saí feliz. E os meus amigos disseram, olha lá, ouvimos que ele era assim meio marado. O que é que tu disseste? Encheste-o, né? Tipo, foste lá e eu, não, por acaso fiz-lhe perguntas. E eles acharam isso mau da minha parte. Tu não devias ter dado conversa. Essas pessoas é para cortar. Tu não podes falar com elas, ok? Não podes. Ainda por cima era 25 de Abril. Estavam inspirados. E eu acho isto bizarro. Para mim, e disse bizarro 3 vezes nesta plenária. Mas eu acho que o caminho é o oposto. Se nós nos fechamos em tribos, ninguém fala com ninguém. E estarem a dizer que a culpa é minha, que eu quis falar, eles basicamente estavam a dizer, então, mas estás a sair do círculo? Eu pensei que eras um de nós. Estás aí a falar com o inimigo. E isto é o que acontece. E muito disto é relacionado com as redes sociais. Ok, acabamos de fazer uma overview bastante grande e eu estou a terminar. Mas eu não quero fechar sem tentar dar a minha perspectiva pessoal de como lidar com isto tudo. Ok? Será que é possível escapar da influência dos mídias? Eu acho que... não. Sinceramente, eu acho que não. A probabilidade de nós termos uma visão enviesada sobre o mundo é de 100%, ok? Faz parte da nossa experiência humana. Nós não conseguimos escapar à nossa subjetividade. Eu não consigo despir da minha cultura, daquilo que eu aprendi. No entanto, nós podemos limitar a exposição. Eu aqui vou dar 2 sugestões. A primeira é fugir para uma ilha, sinceramente. É a melhor forma de nós evitarmos a exposição dos mídias. Mas isto não é prático, né? Depois não dá para mandar vir, não tem net, etc. Eu acho que a solução passa por um bocado disto. Vou passar o tablet que está-me a doer a mão. A solução passa um bocadinho por isto. Primeiro é a compreensão. Foi o que fizemos hoje. Boa, já fizeram um dos passos. É perceber como é que o sistema funciona. Perceber que a casa está contra nós, mas que, no entanto, tem alguns benefícios. Então nós temos de perceber que, espera aí, acabei de ver uma hora de TikToks, deixa-me puxar para trás e ver os últimos 10, que eu já nem me lembro, e perceber porque é que eu gostei deles, porque é que eu fiquei aqui. E ao percebermos o sistema, vai-nos ajudar. Okay? A segunda coisa é discernimento. Treinar. Isto é uma coisa que se treina. Se vocês ouvem uma notícia sobre a pessoa que vocês não gostam e a notícia é conveniente, vão lá pesquisar se realmente é verdade. Porque muitas das vezes nós só estamos à espera de perfeito, partilhar. Eu sempre disse, está aqui, perfeito. Sempre disse. E a terceira é a disciplina. Nós podemos controlar a exposição que os mídias têm em nós. Okay? Nós temos esse poder. Então porquê é que não limitamos, estabelecemos regras? E não se assustem com o próximo slide. Primeiro porque não passa. RIP. Mas podemos acabar aqui. É só mais um. Posso passar aqui? É só mais um. Que é também porque, pronto, estamos no grupo bíblico universitário, faltou o bíblico e eu gostava de dá-lo agora. Que é o seguinte, é muito rapidamente. Eu sou cristão, então a forma como os mídias me influenciam está relacionado com a minha cosmovisão cristã. Então eu tentei reunir aqui algumas verdades bíblicas que para mim são importantes, okay, como cristão. Primeiro, eu acredito que fui salvo pela fé, okay? Salvo pela graça mediante a fé. E que a vida não acaba aqui. Okay? No entanto, Jesus
tem um plano comigo ainda aqui. E se eu estou aqui, eu vou me envolver com os mídia. Okay? Porque eu não quero ser um homem das cavernas que não sabe nada. Okay? Se nós estamos no mundo, eu quero me envolver com ele, mas eu não quero ser do mundo. Então a minha relação com os mídia é um bocado estudada, ou seja, eu quero participar, mas também não quero que eles atinjam uma posição na minha vida de alta importância. E eu dou um exemplo eu acho que as pessoas que dizem, epá, olha, eu acredito em tudo o que os mídias me dizem, são ignorantes e preguiçosas. Mas também aquelas pessoas que dizem, epá, isto é tudo fake news, são ignorantes, preguiçosas e até um bocado cínicas. Então a relação está ali no meio de percebermos que há valor, mas temos de ter cuidado para não ser do mundo, pelo menos a mim, na minha perspectiva. Outra verdade é que calado seria poeta. Okay? Às vezes eu podia estar calado. Okay? Nós temos mesmo vontade de falar. E às vezes quando nós ouvimos, nós só estamos à espera de ok, estou só à espera que a pessoa se cale para eu lhe dizer o que ele quer ouvir. Okay? Nós não ouvimos. E a Bíblia ensina-nos que nós devíamos ser prontos para ouvir, tardios a falar e tardios a irar-se. Se todo o mundo fosse assim, eu acho que estávamos no completo... estávamos na democracia perfeita, a viver uma vida de sonho. O problema é que as pessoas não se calam e as pessoas gostam de falar e às vezes falam errado. E eu sou o principal deles todos. Depois culpar o algoritmo. Eu digo, ok, eu consumi porcaria nos mídias, mas a culpa é do algoritmo. Não. Eu acredito que aquilo que eu gosto de ver no TikTok, no Instagram, que é mau, já vem de mim. O algoritmo simplesmente está a empurrar isso porque sabe que eu gosto. Mas o problema não é dele porque empurra. O problema sou eu que gosto e meti-me a jeito. Então se vocês têm algum problema ou têm alguma suscetibilidade, não se metam a jeito. Para mim, outra coisa é o anti-flex. Se eu sou salvo pela graça, porque é que eu vou dar flex da minha vida quando aquilo que é mais importante na minha vida não fui eu que fiz? Okay? Discernimento a pedido, e isto é um versículo que eu gosto muito, porque Tiago diz-nos que Tiago, para aí 2 versículos daqui são de Tiago, e eu convido-vos a ler, é um livro da Bíblia, que para não cristãos também é muito interessante, porque tem sabedorias que até um não cristão fica tipo, ok, faz sentido. E este caso, por exemplo, se nós pedirmos sabedoria a Deus, nós podemos tê-la. Quantas vezes, e aqui certamente haverão cristãos, vocês pediram, Deus, por favor, ajuda-me a lidar bem com os mídias, a lidar bem com o que eu consumo? Em princípio não, eu pessoalmente raramente faço isso. E aqui diz que nós podemos pedir. E por fim, street cred. E é aqui que eu quero terminar. Jesus, na altura em que ele estava aqui na Terra, era reconhecido pelos fariseus, que era assim a hierarquia máxima religiosa, como uma pessoa que se dava com pecadores, com as piores pessoas da sociedade. Okay? Não, uma pessoa... se ele é Deus, porque é que ele está-se a dar com esta gente? Fica-lhe mal. E eu acredito que ele era Deus e ele gostava de estar à mesa com pessoas que ele não concordava nada, mas que queria ouvir. Então, se Jesus se comportava desta forma, porque é que eu não me posso comportar? Por exemplo, eu acho que no futuro, nós já vivemos numa era da pós-verdade, eu acho que com a inteligência artificial vamos viver numa era chamada pós-realidade, em que, basicamente, os vossos filhos vão conhecer alguém na escola que gostam, essa pessoa dá-lhes uma tampa e eles, está bem, vão para casa e criam uma versão dessa pessoa, mas com as suas personalizações. E vocês podem rir-se e achar que isto é uma maluqueira, mas isto já acontece de uma forma limitada. E há 30, 20 anos atrás tínhamos o Pong e agora temos jogos que são altamente realistas. Então, como é que vai ser o AI daqui a 30 anos? Nós já não sabemos falar com o vizinho do lado, quanto mais quando nós não precisarmos de falar com o vizinho do lado. Okay? E então acho que a capacidade de nos podermos sentar à mesa e com pessoas que discordamos vai ser uma luz que vai brilhar muito forte. E outra coisa é que com o AI já não preciso de me relacionar contigo. No entanto, vai haver a igreja cheia de pessoas que não têm nada a ver umas com as outras, excepto uma coisa. E chamam-se irmãos uns aos outros. Eu acho que nós vamos ter um papel muito importante enquanto cristãos, eu pessoalmente acredito nisso, de de ir contra a falta de verdade. E é isto que eu tinha para hoje. Desculpem se eu me alonguei e têm perguntas. Não sei se há um sistema para perguntas. Ok, vamos fazer a primeira, então. Então, João, no mundo onde a verdade é sempre recontextualizada, como é que um cristão pode se defender com a verdade, com ela? É uma boa pergunta. Pergunta é essa que se calhar vão ter de perguntar se calhar alguém que sabe mais. Eu tenho a minha perspectiva. Eu acho que
toda a gente. E há uma ideia que quando os cristãos se defendem com a Bíblia ou com argumentos relacionados com a própria fé, que isso é um argumento que não é. Não tem tanta força, porque estás a defender com a tua própria coisa. No entanto, as pessoas esquecem-se que toda a gente acredita numa determinada coisa por um conjunto enviesado de informação também, não é? Toda a gente sofreu disto, do framing, do agenda setting, etc. Então, estamos todos a argumentar com a informação que temos e julgarem-nos porque a nossa informação é muito específica, até um contrassenso. Muito pelo contrário, a nossa informação já está há muito tempo a ser examinada, ok? Por isso eu acho que seria por aí. Não sei se respondi à pergunta. Entretanto já passou. Ok, próxima pergunta. Eu vou fazer a segunda que tem mais votos. Portanto, quem ganha, 100 homens ou um gorila? Pá, Não percebi a é uma pergunta, pergunta legítima. Está com 7 votos. Pá, imagina, desculpem lá, mas quem acha que é o gorila é maluco ou não? Por uma questão de números. Digo eu. Pá, é absurdo. Quantas pessoas é que estão nesta sala? Quantas pessoas é que estão nesta sala, mais ou menos? Quase 100. Imagina. Por acaso... Olha, já sei. A resposta é, depende do sítio. Eu acho que se tivesse aqui um gorila, esta sala é tão pequena que acho que ganhava o gorila. Mas se fosse um sítio aberto, se calhar ganhávamos nós. É a minha resposta. Para quem não sabe desta piada, eu acho que ficaram completamente à toa. A terceira pergunta é: como podemos ser luz nas redes sociais de maneira saudável e sem sermos influenciados negativamente? Ok, começo pela última parte, sem sermos influenciados negativamente. Eu acho que vamos ser sempre influenciados negativamente, podemos limitar essa influência negativa. As redes sociais têm várias, como é que se diz, configurações que podemos utilizar, podemos só seguir as contas que nós gostamos, etc, etc. Eu acho que aí, nesse sentido, diz-me a pergunta outra vez? Já desapareceu. Ser luz. Como é que nós podemos ser luz no Exato. meio das redes sociais? Acho que é isso. É assim, há a resposta óbvia, partilhar versículos. Não, mas, a verdade é que as redes sociais são uma ótima ferramenta para nós estarmos a par da vida dos nossos amigos. E eu, durante 1 ano e tal, eu decidi que ia apagar o Instagram e apaguei. E eu não me arrependo. Por outro lado, que sempre que eu estava com um grupo de amigos diziam-me assim, olha, um ao outro, olha, parabéns, pá. Obrigado. Então, parabéns do quê? Olha, vou ter um filho, ou olha, licenciei-me, ou não sei o quê. E eu perdi isso tudo. Eu acho que nós, com as redes sociais, podemos estar presentes. E muitas vezes podemos começar uma conversa. Alguém publica uma coisa, olha, por acaso discordo contigo nisto. E começa uma conversa. Começamos ali. É uma ótima forma de nós estarmos muito presentes na vida da pessoa, quer ela queira, quer não. Justamente se tiver o perfil público, isto é sempre a andar. Mas eu acho que começa por aí, pela conversa 1 a 1. Eu acho que cada vez que metemos as coisas em modo post, entramos aqui no modo Go em que as pessoas têm a coragem para dizer uma data de coisas. Mas quando é mensagem direta, quando é um comentário de uma story, uma coisa assim, acho que é uma boa forma. E há pessoas que depois utilizam as redes sociais para coisas ótimas. Eu não sei se vocês... se calhar vocês já são demasiado velhos. Para o MrBeast, vocês sabem que é o MrBeast? Ok. Há uma das pessoas do MrBeast que teve a mesma pergunta que isto. Como é que eu posso... Agora que estou nisto, como é que eu posso usar isto para ser sal na terra? E então o que é que ele fez? Ele, que é assim o mais tímido deles todos, o Chandler, o que é que ele fez? Começou a fazer o devocional e a publicá-lo. E o devocional às vezes lia o versículo e dizia, bem, com isto eu acho que Deus quer que eu seja assim. E é isto, obrigado. Todo nervoso. A verdade é que agora milhares de pessoas vão lá todos os dias ver o devocional do Chandler, ok? E isto é ser sal. Ele arranjou uma forma que era a que ele sabia fazer e fez. E pronto, é melhor que nada. E não sei se respondi, olha. Certo. Próxima pergunta. O que é verdade quando a narrativa está sempre a ser alterada? Exemplo, Covid, apagão, etc. É uma boa pergunta. É a pergunta que os jornalistas todos fazem. Eu acho que nós nunca conseguimos saber a verdade pura de um facto. Mesmo estando lá, depois voltamos para casa e já pensamos nele de forma diferente, já não nos lembramos bem. Ou seja, a verdade pura acho que é inalcançável. O que nós podemos fazer é o maior esforço possível para conseguirmos perceber a verdade. Isto passa por ver várias fontes, não pensar já com uma predisposição para ou uma inclinação. Eu acho que acaba por ser esse o método. Mas nós nunca vamos conseguir perceber a verdade.
exatamente como ela é, porque não é assim que nós funcionamos enquanto seres humanos. Vamos sempre alterar mesmo de forma sem querer. Antes da próxima pergunta, podes descansar porque houve alguém que disse próprio João, grande plenária, e foi votada por 9 pessoas. Por isso, eu acho que... Obrigado, pá. Obrigado. Então, com o crescer do X, antigo Twitter, existe mais e mais freedom of speech, entre aspas, e menos censura, entre aspas. Isso é o caminho para o fim de Isso é o caminho para o fim de jornalismo profissional? Acho que não. Sempre que surge uma coisa nova, surgiu a rádio, RIP jornais. Surgiu a televisão, RIP rádio. Surgiu a net, RIP televisão. Não. Os meios adaptam-se e os órgãos de comunicação social vão sempre adaptar-se também e há sempre a necessidade de órgãos de comunicação social organizada. Ou seja, se há uma guerra, nem toda a gente pode ir lá e fazer... fiz um vlog na guerra para vocês saberem como é que funciona. Não. É preciso uma equipa que vai lá e é preciso dinheiro, então os mídias organizados vão sempre existir. Então não há de haver uma substituição. Agora a verdade é que, de facto, assusta-me que estamos a caminhar para uma altura onde todas as redes sociais, o X e agora a Meta também fez, que foi acalmar com a filtragem do conteúdo. E isto leva a que eu de vez em quando vou ao Instagram, a um Reels, e já vi pessoas a morrer lá, tipo... E eu falei com os meus amigos, tipo, olha lá, mas também eu acabei de ver uma pessoa a morrer numa moto. Eles estão tipo, o Instagram agora é assim. E isto é uma coisa que está a acontecer. Eu não sei até que ponto é que isso vai ter... Como é que vai ter impacto na nossa vida, ou que impacto é que vai ter. Então eu acho que, pronto, a minha resposta é, vai sempre haver mídia organizada, verdade? Vai haver voz para o povo, mas até essa voz é um bocado enviesada por causa dos algoritmos. Ou seja, há aqui um agenda setting por parte dos algoritmos, logo não há uma voz completamente independente. É isso. Então vamos passar agora para a última pergunta, que é esta. E quando algum cristão ou pessoa que valorizamos diz algo que sabemos que é falso, qual deve ser a nossa reação? A primeira coisa é chamar-lhe de estúpido e dizer, tu não sabes nada, olha, este gajo é fascista, e metes story a dar expose antes que ele faça de ti, porque a cena é a rapidez. Não, acho que o normal, e é engraçado que nesse dia do Uber, nós depois tivemos meia hora para ir a falar ou mais, e no final da meia hora eu consegui com que um dos meus amigos tenha admitido, eu se calhar preciso ter mais amigos com quem eu não concordo, ou conhecer pessoas com quem eu não concordo. Que, para nós, se calhar é um dado adquirido, mas não é. Hoje em dia não é. Tipo, hoje em dia nós vivemos uma coisa, não concordo comigo. Esquece, não vou dar contigo. Eu já me perdi. A pergunta era de... sim. Ou seja, vocês estarem já presentes, vocês estarem à mesa com essa pessoa, já é um grande avanço em comparação com a tendência atual. Okay? Então eu diria estar presente e dizer, olha, eu por acaso não concordo contigo, mas deixa-me tentar perceber de onde é que tu vens. Dizer, olha, eu por acaso acho isto que é diferente. Mas não leves a mal, não estou a atacar a tua identidade, estou só a dizer que acho isto e aquilo. Mas imagina, eu percebo de onde é que tu vens. Eu acho que aqui isto já, só dizer isto, já estamos a ter um avanço que a maioria das pessoas hoje em dia já não tem paciência sequer para ter. Muito obrigada, João, Obrigado, pela esta plenária. Malta, se tiverem mais alguma questão a fazerem, também podem falar com o João. Ele vai estar aqui e vai ter toda a disponibilidade para vos responder. Então, temos um grupo chamado Estudo Bíblico só para céticos, ênfase no só para céticos, ou seja, este grupo destina-se maioritariamente a pessoas descrentes ou pessoas que tenham curiosidade em saber mais acerca de Jesus. Por isso, se tu estás aqui ou se conheces alguém que gostava de saber mais acerca de Jesus, temos este grupo em que estamos a estudar alguns evangelhos, que são as biografias de Jesus, por isso estão mais que à vontade para se juntar. Depois, quais é que vão ser as nossas próximas atividades? Então, vamos ter um piquenique de oração dia 20 de maio às 18 horas. Vamos ter a benção de finalistas dia 31 de maio às 14 horas. E vamos ter a última plenária dia 3 de junho às 19 horas. Portanto, quero-vos cá a todos, vai ser a última, vai ser mais triste. Mas pronto, venham. Falando mais sobre a benção de finalistas, quem é que aqui é finalista, está a acabar agora o curso? Ok, boa. Então, isto aqui é um momento ideal para vocês. O GBU vai ter a sua própria benção, vai ter uma benção de finalistas.
As inscrições são até ao dia 25 de maio, então se quiserem participar, já sabem, façam a vossa inscrição até ao dia 25 de maio. Ok, então antes de terminar, ou para terminarmos, queremos fazer uma pequena oração. A oração não é uma reza, é falar com Deus, e enquanto que uma reza é uma coisa mais... Monótona. e é planeada. Então Planeada. é uma coisa Yeah. memorizada. Orar é simplesmente falar com Deus. Talvez não como falamos com os nossos amigos, porque há sempre um nível de respeito, mas muito mais parecido com isso. Então eu gostava de orar para terminar a plenária. Os cristãos, no geral, costumam fechar os olhos por uma questão de concentração e costumam baixar a cabeça por sinal de respeito. Vocês não têm de o fazer se não quiserem. E pronto, vamos terminar com uma palavra de oração. Pai do céu, muito obrigada por podermos estar aqui. Senhor, obrigado porque nos trouxeste aqui. Obrigado por, se não é a nossa primeira vez, por vermos aqui amigos, se calhar, e também se é a primeira vez, obrigada por nos dares esta oportunidade. Queremos-te agradecer pelo João e pela Priscila. Obrigado por eles terem estado aqui e terem partilhado, Pai. E queremos-te pedir que nos dês mais consciência acerca da forma como usamos as redes sociais, talvez da forma como estamos a comunicar no geral, Senhor, que tu possas ajudar-nos a ser pessoas mais corretas a fazê-lo, que nós possamos espelhar mais Cristo, e te pedimos que tu nos possas dar um resto de bom dia agora e também um bom regresso para as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.